visão vale mais do que poder. Você não conquista aquilo pelo qual você não luta. Porém, você não luta por nada que você não deseje. E você não deseja nada que você não sabe da sua existência. Vamos repetir. Você não conquista algo pelo qual você não luta. Ou seja, para você conquistar alguma coisa, você tem que lutar por algo. Agora, você não luta por nada que você não deseja. Você só vai lutar por uma coisa que você quer muito. Você concorda? Mas você não vai desejar algo que você não sabe que existe. Ou que você não existe, ou que você acha que está fora do seu alcance. Um exemplo. Eu, na minha adolescência, nunca sonhei ir na Disney, por exemplo. Hoje eu moro em Orlando. É até uma ironia, não é? Porque a Disney é a patrocinadora do meu time aqui em Orlando. Orlando City. Tem 52 patrocinadores, um deles é a Disney. Mas quando eu era adolescente, eu não queria ir na Disney. E o motivo era muito simples. Eu era de uma família bem simples da periferia do Rio, e ir à Disney era algo tão distante da minha realidade. Fazer um passeio na Disney era uma coisa tão fora da minha realidade que eu sequer desejava aquilo. Eu tirava da minha frente. Aquilo era muito fora da minha realidade. Ou seja, você não deseja aquilo que você acha que está fora do seu alcance. Ou você não deseja aquilo que você sequer sabe que existe. Logo, você não luta por aquilo, logo você não conquista. Por isso é fundamental você estabelecer boas referências na sua vida. Você se conectar com excelentes referências na sua vida. Boas influências, boas referências para influenciar a tua vida. Porque a partir do momento que você tenha boas referências, você vai ter acesso à existência de determinadas coisas que você vai passar a desejar. E que, portanto, você vai passar a lutar por ela. E que, portanto, você poderá conquistar essas coisas. Em outras palavras, o que eu quero aqui dizer para vocês, tomem cuidado. Quem são as suas referências, né? Quais são as suas referências de vida? Quais são as referências que você tem adotado para você? Repito, as demandas emocionais, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, tudo isso está conectado. Mas 20% da qualidade de vida que você vai ter vai vir daí, da sua técnica, do seu conhecimento que você pode para adquirir e melhorar a sua vida. E por isso eu deixo a pergunta para você. Quais são as suas referências? As suas referências vão te trazer visão. As suas referências poderão aumentar a sua visão. Ou não, ou diminuir a sua visão. Então, sobre visão, eu tive uma experiência muito interessante no ano de 2003, quando eu me mudei para Curitiba. Eu morava no Rio de Janeiro e me mudei para Curitiba para dar continuidade à minha empresa em Curitiba. A gente tinha, na ocasião, 38 escolas naquele ano, no ano de 2003. Não é? E nesse ano de 2003, eu sabia que era um ano muito importante, era um ano decisivo. E aí eu me mudei para Curitiba, convidei o gerente, vamos tirar umas férias. A gente foi para Recife tirar umas férias e a gente descansar um pouquinho, porque a gente sabia que a gente ia trabalhar muito a partir da semana seguinte. Lá em Recife, no hotel, eu fiz uma coisa que raramente eu faço. Eu sou um cara muito agitado, mas estava de férias, estava um pouco relaxado. Eu dormi à tarde, é uma coisa... Acho que devo ter dormido à tarde umas 2 vezes na vida. Acabei o almoço, fui ali para o quarto no hotel, e aí dei uma encostada. Quando eu vi, eu dormi. Apaguei. Acho que eu estava bem cansado. E quando eu dormi, eu tive um sonho. Esse sonho que eu tive, eu vou contar para você agora. Tá? Tava eu e o meu filho de 2 anos na ocasião, ele tinha 2 anos de idade. Eu estava dirigindo um Fusca lá no Rio de Janeiro. Era um Fusca, eu lembro do Fusca, um Fusca velho, né? E a gente estava subindo, quem é do Rio vai conhecer, uma área chamada Grota Funda, que é uma serra que a gente sobe da Barra da Tijuca em direção a Campo Grande, que era a área que eu visitava ali, alguns amigos, na periferia do Rio de Janeiro. E era de noite. E Rio de Janeiro, à noite, às vezes é um lugar muito perigoso, a Grota Funda é muito escura. E o meu Fusquinha lá, eu tô subindo ali a serra com eu e meu filho no meu Fusquinha. Num dado momento, o Fusca morreu. E aí eu deixei ele descendo na banguela assim, e aí eu encostei mais na frente, e quando eu paro o carro morto, eu saio, eu vejo que tinha uma rapaziada ali não muito legal ali, parecia ser traficante, sabe?
E eu falei, nossa, tô eu e meu filho aqui com um carro enguiçado no meio de uma gangue. Não era uma boa ideia, né? Fiquei preocupada e desci, agindo com naturalidade para falar com o pessoal, para pedir ajuda. Quando eu olho para trás, o Fusca começava a sair uma fumaça, uma fumaceira assim, sabe? E aí eu me dou conta que ele ia explodir. E aí eu comecei a ficar preocupado, comecei a gritar ao meu filho, Breno, sai daí, Breno, sai daí. E aí eu lembro que o Breno era pequenininho, ele ficou em pezinho e pulou com as duas pernas, assim, para fora do Fusquinha. E quando aí o Fusca explode, explodiu, cara. Quando explodiu, aquela fumaça engoliu assim o Breno. Eu estava numa distância de uns 5 metros, mais ou menos, do Breno. E eu olhei aquilo e rapidamente eu pensei, cara, se eu não pegar o Breno agora e resgatar ele, ele vai morrer ou queimado ou sufocado pela fumaça. Só que eu não enxergava nada. Ceguinho. E aí eu lembro que eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Aí eu tive uma vontade assim. Eu queria ter um poder de esticar os meus braços como se fosse um elástico, assim, e fazer um abraço assim na fumaça. E aí onde quer que o Breno estivesse, eu encontraria e eu puxasse. E aí eu me lembro, naquela fração de segundo, que eu pedi a Deus um poder. Me dá esse poder. Me dá esse poder dos meus braços se alongarem e eu poder salvar o Breno. E aí no sonho eu ouvi uma voz me respondendo assim, abaixa. Me dava uma ordem, abaixa. Aí eu deitava no chão. Quando eu deitava no chão, por debaixo, entre a fumaça e o chão, tinha uma frestazinha assim. E eu conseguia ver os pezinhos do Breno. E aí eu olhava debaixo da fumaça e via os pezinhos do Breno e saía correndo naquela direção e agarrava o Breno, salvava, abraçava assim o Breno, sabe? Salvava o Breno. E aí a mesma voz falava assim, visão vale mais do que poder. E aí eu acordei assim à tarde, assim, desse sonho de aventura e com aquela voz assim, visão vale mais do que poder. O que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, visão vale mais do que poder foi uma frase que eu me apropriei em minha vida e que determinou entre setembro de 2003 até fevereiro de 2013, ou seja, nos próximos 10 anos, nós saímos de 38 escolas para 396 escolas no Brasil. Visão vale mais do que poder mostrava que eu não tinha networking, eu não tinha muito capital, mas eu tinha visão. Visão vale mais do que poder econômico. Visão vale mais do que conhecimento ou você está enfronhado na sociedade com o teu networking. Visão vale mais do que qualquer poder. Essa frase nos inspirou a crescer a nossa empresa ao longo desse tempo. Quando eu recebi a visita do meu concorrente me oferecendo 200 milhões, eu poderia ter vendido por 200 milhões de reais, seria um baita negócio. Mas por visão, nós não vendemos e vendemos por 965 anos depois. Referência que eu falava para você te traz visão. E ter acesso a pessoas que vão te trazer uma nova referência te traz visão. Cada palestra que você tem aqui tem a chance de trazer para você visão, ampliar a tua vida, a tua visão em áreas que você talvez não conheça. Talvez venha aqui um empresário maluco aqui falando de equity, de não sei quantos milhões, e eventualmente você está pensando, mas o que eu tenho com isso? O que você tem com isso é que o meu objetivo aqui é aumentar a tua referência. E que, por consequência, é aumentar a tua visão. E aí eu posso dizer para você que visão vale mais do que poder. Talvez você não tenha poder. Talvez você não tenha dinheiro. Talvez você não tenha capital. Talvez você não tenha nem experiência, não tenha conhecimento. Mas se você amplia a tua referência, você vai ampliar a tua visão. E você é um cara que não tem limite. Às vezes você está aí buscando poder, mas o que tu precisa não é o poder. O que você precisa é a visão. É a visão para salvar o teu negócio. É a visão, no meu caso, para salvar o meu filho, no meu sonho. É a visão para salvar o teu casamento. É a visão para salvar os teus sonhos, seus projetos, seu relacionamento com seus filhos. É da visão que você precisa. Percebe? E a visão vem de referência. Então, busque mais referências. Busque pessoas que sejam mais fortes que você. Que estejam num nível maior que o teu. Busque pessoas que, de repente, você eventualmente se afastava porque você tem algum complexo, algum tipo de dificuldade, ou vergonha de chegar perto. Não, é justamente dessas pessoas que você tem que se aproximar para ampliar a tua referência, para ampliar a tua visão. Isso em todos os sentidos da sua vida.